Iniciando então o nosso assunto da terceira unidade, vamos começar então falando sobre Guerra Fria. Quando a Segunda Guerra estava bem no finalzinho, ocorreu uma cena inédita. De repente, numa região da Alemanha, o exército norte-americano se encontrou diante do exército soviético. Os soldados e os canhões viraram-se frente a frente. O que aconteceu depois? Os dois lados avançaram, mas para se cumprimentar e se abraçar. Afinal, eram aliados na luta contra o nazismo. Lembra? Essa fraternidade, infelizmente, duraria pouco. Assim que a guerra terminou, ficou claro que a Europa não era mais a senhora do mundo. Agora havia duas superpotências rivais, os Estados Unidos da América e a União Soviética. Os dois países tinham a maior produção econômica e também a maior força militar do planeta. Os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista. A União Soviética liderava o bloco socialista, que tinha crescido. Agora, ela também englobava a Europa Oriental e, desde 1949, a China Popular. Uma das consequências da Segunda Guerra Mundial foi o aparecimento de novos países socialistas na Europa Oriental. Quando o Exército Vermelho avançou em direção a Berlim, teve que passar por vários países do leste europeu. Os soviéticos expulsavam os nazistas que tinham invadido esses países e aproveitavam para deixar tropas que garantiam a tomada do poder pelos comunistas locais. Dessa forma, surgiram novos países socialistas, como a Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, Bulgária e Polônia. Isso é importante. Para os habitantes destes países, o socialismo não foi o resultado de uma revolução popular, como tinha sido, de certa maneira, na Rússia, porém da imposição de uma potência estrangeira. E esse socialismo imposto era o autoritário stalinismo. A Alemanha, por exemplo, ficou dividida em duas partes. A parte oriental, no leste, passou a se chamar RDA, República Democrática da Alemanha, e nela os soviéticos apoiaram a implantação de um governo comunista. Na parte ocidental, a oeste, localizava-se a RFA, República Federal da Alemanha, de governo capitalista, garantida pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. Esse era o maior território e também a região mais desenvolvida da Alemanha desde antes da guerra. A Iugoslávia e a Albânia também se tornaram socialistas. Entretanto, quase não precisaram de ajuda soviética para expulsar os alemães. Foram seus partidos comunistas que lideraram a luta vitoriosa do povo contra os invasores nazistas. Esse foi um dos motivos para a relativa autonomia dos seus governos socialistas em relação a Moscou. Em 1949, a Revolução Chinesa liderada por Mao Tse-tung também levou os comunistas à testa do governo nacional. Resumindo, o mundo socialista tinha crescido um bocado, e se ele continuasse se expandindo, conseguiria acabar com o capitalismo no mundo? Pode-se imaginar que muita gente ficou com insônia, com depressão ou por euforia. De outro lado, os cães da guarda ladravam, ora em russo ou em inglês americano. Os Estados Unidos tinham jogado duas vezes bombas atômicas sobre o Japão. Para os soviéticos, as explosões em Hiroshima e Nagasaki soaram como advertências. Em 49, os soviéticos conseguiram montar sua bomba atômica. Pronto, os dois rivais podiam rosnar um para o outro com as clavas atômicas. Será que o mundo iria acabar numa terceira guerra mundial? A guerra entre Estados Unidos e União Soviética quase estourou nos anos 50 e 60, mas nunca aconteceu. Por isso, esse período é chamado de Guerra Fria. Em vez do calor das explosões, o arrepio do medo pela possibilidade do apocalipse radioativo. A Guerra Fria foi, antes de tudo, a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética para influenciar o resto do planeta. Elementar. Os Estados Unidos queriam que o mundo inteiro fosse capitalista e aberto aos investimentos americanos. A União Soviética queria que o mundo inteiro se tornasse socialista, com partidos comunistas no governo e fiéis às orientações de Moscou. Por causa disso, os Estados Unidos não hesitaram em apoiar golpes militares contra governos de esquerda e ditaduras militares de direita em todo o terceiro mundo.
A União Soviética, por sua vez, apoiava os governos anti-americanos. Dessa maneira, os dois países nunca se enfrentaram diretamente, mas apoiaram um dos lados em muitos conflitos mundiais. Por exemplo, na Guerra da Coreia, do Vietnã e no confronto entre Israel e os países árabes. A Guerra Fria foi uma corrida armamentista, ou seja, cada um dos lados gastou fortunas de dinheiro para aperfeiçoar o poderio bélico, ou seja, suas armas. Hoje, com ânimos menos exaltados, percebemos que, em geral, os Estados Unidos eram os pioneiros. Foram eles os inventores da bomba atômica, depois da bomba de hidrogênio, do míssil intercontinental, das ogivas múltiplas, do submarino nuclear, das armas biológicas. Os Estados Unidos tinham a maior marinha do mundo e também o maior número de bases militares espalhadas pelo planeta. Os serviços secretos obtinham informações preciosas do campo inimigo e apoiavam grupos políticos favoráveis em países de todo o mundo. A CIA era e ainda é a central de inteligência dos Estados Unidos, e a KGB era o serviço secreto da União Soviética. A Guerra Fria também foi a guerra de propaganda. Para convencer o mundo de qual seria o melhor sistema para se viver, o capitalista ou o socialista. Os filmes de Hollywood no cinema e na TV cativaram bilhões de pessoas no mundo, inclusive no Brasil, com imagens bem distorcidas que mostravam os soviéticos e os comunistas de modo geral como seres humanos malvados. Os filmes soviéticos também apresentavam os cidadãos comuns norte-americanos como seres movidos pela ganância do dinheiro e pela vontade de dominar outros povos. Os feitos esportivos e científicos também ajudaram na propaganda. Por isso, a corrida espacial ocupou as páginas principais da imprensa mundial. Os soviéticos saíram na frente quando puseram o primeiro satélite no espaço, o famoso Sputnik, em 1957. Eles também enviaram o primeiro astronauta do espaço, Yuri Gagarin, em 1961, e as primeiras naves robô a alcançarem a Lua. O governo americano injetou então centenas de bilhões de dólares da empresa estatal NASA e conseguiram pousar o primeiro homem na Lua, Neil Armstrong, em 1969. Em 1981, lançaram o ônibus espacial. As Olimpíadas foram um excelente campo de disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. No período em que participaram dos Jogos Olímpicos, os soviéticos conquistaram mais medalhas de ouro do que os norte-americanos. Para eles, este era um exemplo da superioridade do sistema socialista sobre o capitalista. Mas é curioso que hoje a maioria das pessoas acredita que os maiores vencedores olímpicos do período teriam sido os atletas norte-americanos. Uma boa demonstração da capacidade norte-americana de criar uma imagem favorável no mundo, não é mesmo? Meses depois da derrota alemã, o conservador primeiro-ministro inglês Winston Churchill já falava em isolar a Europa do leste socialista com a cortina de ferro para bloquear os avanços dos comunistas. Em 47, Truman, presidente dos Estados Unidos, estabeleceu a doutrina Truman. O que era isso? Ele alertava que os rapazes americanos deveriam se preocupar um pouco menos com as tabelas do campeonato de beisebol e se preparar para uma tarcada decisiva no mundo, porque os Estados Unidos agora consideravam que qualquer área do planeta era área de seu interesse. Onde houvesse um governo que contrariasse os interesses do povo norte-americano, os norte-americanos não teriam conversa, mandariam tropas para derrubá-lo. É claro que alguns críticos poderiam dizer que naquele tempo da Guerra Fria, qualquer governo nacionalista que ameaçasse os interesses das empresas dos Estados Unidos, e não exatamente do povo norte-americano, era visto como inimigo. Você pode imaginar as consequências disso para o terceiro mundo, ou seja, para os países subdesenvolvidos. A nova realidade ficou clara quando os Estados Unidos resolveram substituir a Inglaterra como um cão de guarda anticomunista na Grécia e na Turquia. Os comunistas gregos eram muito numerosos e contavam com forte apoio popular. Quase tomaram o poder. Os Estados Unidos enviaram então ajuda econômica e militar para o odiado regime do rei Paulo, que criou o aristocrático esporte de tiro ao alvo comunista. Milhares de pessoas de esquerda foram fuziladas por milícias do governo. A estrada que garantiu o capitalismo era pavimentada
com morte e cadáveres. Na próxima aula, então, veremos o Plano Marshall e essa disputa da Guerra Fria pelo mundo.